Olá pessoal, tudo bem com vocês? É Luzemir Barbosa em mais um episódio do nosso ContileCast. Esse canal que a gente busca sempre falar de empreendedorismo com pessoas assim fantásticas que buscam os desafios do empreender, que a gente sabe que não é uma tarefa difícil, ou melhor, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que existe desafios, que existem as complexidades, mas tem muitas pessoas que conseguem superação e vencer nesse cenário. Então eu convido você a ficar aí com a gente em mais esse episódio e vamos lá. Dessa vez a gente está recebendo a Sara Santos, ela que é empreendedora, influenciadora, comunicadora, jornalista. Várias horas. Ela é forte. Vamos trocar essa ideia com ela. Tudo bem, Sara? Como é que vai você? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, falar sobre os desafios que a gente enfrenta, né, no dia a dia da profissão e que bom que a gente está tendo essa conversa. Que legal. Sara, você falou, né, um monte de eras, né? Enfim. Você hoje, qual que é o seu foco hoje de atividade? Qual que é a sua atividade principal, vamos por assim dizer? Uhum. Bom, eu sou jornalista por formação, né? Me formei em 2018. E aí, após isso, eu comecei a trabalhar CLT. Hoje eu trabalho CLT ainda. Eu trabalho no plano de saúde como assessora de imprensa. Eu comecei a trabalhar CLT como jornalista. E aí eu comecei a me interessar muito pelas mídias sociais. Eu tava ali no jornalismo, mas eu tinha um pezinho ali na mídia social. Olhando para as mídias. Olhando para as mídias, eu gostava muito. Eu via como uma forma de você alavancar ideias, de você alavancar empresas, alavancar pessoas. Hoje a gente vê na internet tantas coisas ruins, negativas, né? Mas eu via um potencial muito grande na internet para explanar sobre coisas bacanas, sobre coisas edificantes. Então, em 2020... veio a pandemia de Covid-19, fui ficar em home office, porque eu era grupo de risco, né? E aí eu pensei, né? Não tenho nada pra fazer da minha vida, eu trabalho, mas no restante do tempo eu tenho que ficar na minha casa. Vou começar a criar conteúdo pra internet sobre ser pessoa com deficiência, porque eu tenho uma deficiência. Sobre os desafios, sobre como falar, as pessoas têm muitas dúvidas, sobre o que fazer, como não ser preconceituoso, enfim. Eu costumo falar que as pessoas, elas tornam esse tema da inclusão um tema, às vezes, muito delicado, muito chato, que você não pode falar nada, que você pisa em ovos. E a minha intenção era justamente tornar isso uma coisa mais leve, tornar uma coisa mais descontraída. Então, eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram, pro TikTok, na época, principalmente. O TikTok tava bombando e tal. E a coisa foi escalando de maneira que eu nem esperava. Então, hoje eu tenho 400 mil seguidores, somando as minhas redes sociais. Mas foi quando foi crescendo, as empresas começaram a me procurar para fazer publicidade. No começo, eu não entendia nada disso, eu fazia de forma extremamente caseira, amadora mesmo, não muito profissional. Com o tempo, eu fui me aprimorando. Eu fiz 2 pós-graduações em gestão de marketing digital para redes sociais e comecei a estudar nessa área. Aí, na minha empresa, eles me promoveram para cuidar das redes sociais, para coordenar as redes sociais. E após isso, eu pensei, eu posso fazer isso por outras empresas também, eu posso fazer isso por outras pessoas, como uma empreendedora, como dona do meu negócio. Então, eu abri a Sara Pacini Marketing, que é uma agência de gerenciamento de mídias sociais. A gente também faz assessoria de imprensa, mas o meu foco são as mídias sociais hoje. E o mais engraçado é que, assim, eu comecei como assessora de imprensa de um plano de saúde. E hoje a maioria das empresas que eu atendo são de saúde, são médicos, são psicólogos, são clínicas. Então, tem sido uma coisa muito legal, assim, porque para além da questão do marketing em si, do gerenciamento de mídias sociais, tem questões de legislação que você tem que conhecer, tem questões do direito médico, do direito do profissional da saúde, que você não pode sair publicando qualquer coisa. Você tem todo um regramento, né? Exatamente, o profissional da saúde, ele tem um conselho que rege ele. E aí eu acabava que já tinha esses conhecimentos da empresa na qual eu trabalho e só fui adquirindo mais ainda e eu sou apaixonada por empreendedorismo hoje. Legal, porque quando você tá lá no plano, né?
um plano de saúde fazendo mídia social, você acaba também adquirindo know-how para atender essa área, né? Exatamente. E aí é até natural que você acaba desenvolvendo mais atividades em cima dessa área, né? Sim. Você falou na pandemia, você ficou em casa, né? Sim, fiquei ociosa. Ficou... E quem não ficou, né? Quem não ficou? Quem não ficou meio doido na pandemia? Meu Deus do pirou, céu. Né? Na pandemia. Parece que fazem uns 10 anos já. E pior, né? Parece que a gente acabou criando um distanciamento, Sim. né? Distanciamento daquele episódio de pandemia, né? A gente aqui no escritório, fechou o escritório, foi todo mundo para casa. Sim. E foi um período, assim, bem difícil para todos, né? Mas, assim, nesse período que você ficou lá, aí que você começou a estudar, aprimorar aquele conhecimento que você já tinha, aquele desejo que você já tinha, talvez, de empreender. Porque você falou que na faculdade já estava olhando para as redes sociais, né? Sim. Qual que é a importância de você se preparar para aquilo que você quer fazer? Olha, eu acho que é fundamental. Tudo que a gente faz precisa de planejamento. Principalmente quando se fala sobre empreendedorismo, que é algo no qual você investe tempo, investe dinheiro, investe ferramentas, investe conhecimento. Então, eu tenho assim pra mim que a gente não pode fazer nada de qualquer jeito. Tudo que a gente fizer tem que ser no nosso melhor. Não precisa ser perfeito. Tem aquela frase, né? Antes feito do que perfeito. Exato. Só não pode ser mal feito. Então, não pode ser mal feito. E muitas das vezes as pessoas acham que em rede social elas têm até um desdém, assim, de achar que, não, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode ir lá e gravar um vídeo. Não! Vixe, tem técnica aí, tem um pouquinho de psicologia, porque você tem que atrair e reter as pessoas ali na rede social. Você tem que entender de algoritmo, você tem que entender de matemática para entender as métricas, para saber que tipo de conteúdo que dá certo, que tipo de conteúdo que não dá certo. Você tem que entender de anúncio, você tem que entender de pessoas, você tem que... Eu acho que pra mim... Tem que ser até um pouco psicólogo, né? Tem até que ser um pouco psicólogo. Hoje, inclusive, eu sou estudante de psicologia. É uma área pela qual eu me interesso muito. Eu tô no primeiro semestre e eu vejo algumas coisas assim na sala de aula que eu já vi isso aqui antes. Eu já fiz isso aqui antes. Então... Você tem que ter esse preparo para trabalhar com rede social, até para você entregar uma coisa boa para o seu cliente, né? Hoje, o meu cliente, o que ele quer? Ele quer estar em evidência, estando em evidência, ele vai conseguir um faturamento maior, ele vai conseguir ter mais lucro nos negócios dele, ele vai conseguir ter mais autoridade perante a sociedade, perante a cidade na qual ele trabalha, de acordo com os objetivos dele. E não é só chegar lá no Instagram e postar uma arte, postar um card, não. A gente precisa de estratégia, a gente precisa saber onde que ele quer chegar, a gente precisa saber quem ele é hoje. Com os meus clientes eu busco ter um trabalho que até é um pouquinho de psicóloga mesmo, assim, porque cada um tem uma dificuldade. Eu tenho clientes que, eles querem ter resultados, mas eles têm muita vergonha de aparecer na frente da câmera, eles têm muito medo, tem questões nas quais eles são travados, a gente tem que conversar sobre isso, tem que aos pouquinhos ir, mas vamos tentar de tal jeito, vamos usar tal ferramenta, tal ferramenta não deu certo? Tudo bem, vamos usar outra. Então, é um eterno exercício, é um eterno aprender, assim. E, cara, a rede social tá o tempo todo mudando. O Instagram, que é a grande rede social na qual as empresas querem se colocar, a grande vitrine, ela o tempo todo muda. Toda semana tem alguma coisa do algoritmo que, agora não posta mais arte, agora posta Reels. Aquilo funcionava a semana passada, essa semana já não funciona mais. Exatamente. Tem, esse meme aqui tá pegando, então você tem que falar sobre isso. Agora tem aquela treta da maquiadora do casamento e a menina que foi maquiada. E aí, isso até foi uma treta sobre empreendedorismo. Então, todo mundo vai lá e fala sobre isso. Tá passando BBB, vamos falar alguma coisa sobre BBB. Mas não é porque aquele assunto tá acontecendo que você tem que falar sobre aquilo. Então, tem que ter um discernimento muito grande nesse sentido também. Cara, gerenciador de mídias sociais que não estuda... para no tempo, não tem como. Você tem que não funciona, né? Porque eu acho que o estudo, a observação, a comparação, né? Aqueles testes A/B que se faz, né? Sim. A comparação entre aquilo que você está executando tem que ser constante, senão tudo aquilo que você está produzindo, ele não vai surtir efeito. Porque numa semana ele funciona muito bem, né? E o meu telefone não para de funcionar. Fica tranquilo. Não, deixa aqui quietinho.
Aí, perdi o que eu estava falando. Mas assim, a pessoa, ela precisa sempre estar aprimorando aquele conhecimento. Por isso que eu perguntei, qual que é a importância de você se preparar antes, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes elas resolvem empreender por uma necessidade específica, né? Sim. Né? E aí, ela não se prepara para aquilo que ela vai fazer, ou às vezes ela só tem um conhecimento empírico daquilo que ela fazia, ou seja, ela trabalhava numa determinada atividade e ela quer empreender naquilo. Eu trabalhava de vendedor e eu vou empreender com vendas. Mas às vezes ela não estudou a forma de se fazer aquilo. Sim. Às vezes ela não estudou o produto que ela vai vender, né? Sim. Às vezes ela tem um conhecimento superficial daquela situação. E quando ela começa a empreender, ela vai passar, além dos desafios da própria atividade de vender, ela vai passar pelos desafios que é o empreender, né? Sim. Porque empreender, você vai ter, como você falou na rede social, eu preciso ter conhecimento de matemática, eu preciso ter conhecimento de psicologia, eu preciso ter conhecimento de pessoas, né? Quando você vai para o empreendedorismo, também tem que ter conhecimento de finanças, você tem que ter conhecimento... Eu preciso ser grande conhecedor? Não, não preciso ser grande conhecedor. Mas se eu não tiver algumas habilidades nisso aí, eu vou ter meu sofrimento no empreender vai ser maior, né? Sim. Eu entendo que muitas pessoas, elas comecem dessa necessidade e assim, eu tenho uma crença muito forte de que, cara, a cabeleireira do bairro, ela é tão empreendedora quanto eu. A pessoa que vende água de coco na praça é tão empreendedora quanto eu. É tão empreendedora quanto você. Uhum. Mas com o tempo, se essas mesmas pessoas forem pensando, pô, peraí, eu tô fazendo essa escova aqui. Porque eu podia fazer um vídeo para as minhas redes sociais, ou eu podia pensar em alguma maneira de propagar sobre essa escova. Eu podia fazer um grupo com as minhas clientes para elas indicarem para as amigas delas. A partir do momento que essas pessoas forem estratégicas com os recursos que elas têm, onde elas estiverem, com o dinheiro que elas têm, cara, elas vão poder ganhar muito mais dinheiro, elas vão poder propulsionar de maneira muito mais efetiva o negócio delas, né? É sobre a gente fazer o nosso melhor de onde a gente estiver. Eu tomo muito como exemplo o Whindersson Nunes. Uhum. Ele começou a gravar vídeos com uma Cybershot dentro do quarto dele, com a parede rebocada lá no estado onde ele morava, sem recurso quase nenhum. Pra falar que Cybershot é aquelas câmerazinhas da Sony, Isso, pequenininha. aquelas de 2012 que a gente levava pras festas. Eu tinha uma daquela. Ele começou dessa forma, mas era o melhor que ele tinha. Uhum. Quando eu comecei, eu não tinha um iPhone, eu não tinha um celular super legal, eu não tinha um cenário, eu não tinha 400 mil seguidores. Às vezes eu postava um vídeo e dava 10 curtidas. Mas eu dava o meu melhor dentro daquilo que eu tinha, dentro daquilo que eu sabia fazer e sempre buscando melhorar. Então, às vezes, a gente fica esperando o momento ideal, as condições ideais. Gente, as condições ideais nunca vão chegar. Pra mim, que já comecei tem alguns anos, as condições ideais ainda não chegaram. Tem momento que eu falo, caraca, eu faço um negócio, eu falo, pô, mas se eu tivesse tal coisa, ia ficar bem melhor. Mas não, mas é o que eu tenho hoje. E é o melhor que eu estou fazendo com o que eu tenho hoje. Às vezes a gente fica esperando ter um momento certo, eu tenho um momento certo para abrir minha empresa, eu tenho um momento certo para poder desenvolver alguma coisa. E Sim. esse momento, às vezes, não vai chegar. Sim. Ou às vezes ele chega e você não percebe. Exatamente. Também, né? E se você não tenta, não inicia do jeito que você pode, né? Ou acho que é o Mário Cortella que fala, né? Faça o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Alguma coisa assim, né? Então, se você não consegue, ou melhor, se você não dá início naquilo que você almeja, né? Mesmo não tendo todas as condições favoráveis, você não vai começar, você não vai iniciar, você não vai chegar nos 400 mil seguidores. Né? Se você não tivesse feito aquele primeiro vídeo lá que deu 10 curtidas, você não teria chegado nesse outro que você faz hoje, que dá, às vezes, mais de uma centena de curtidas, mais de uma centena de milhares de curtidas, né? Então, assim, precisa começar. Só que esse começo também precisa estar atrelado ao estudo, ao conhecimento. Você precisa estar constantemente em busca de conhecimento. Se você não fizer isso, você acaba não conseguindo dar sequência, né? Sim, com certeza. Você não vai falou do Anderson Nunes, se ele não tivesse
em cada etapa buscado o seu aprimoramento, né? Ele hoje não estaria no patamar que ele está, né? Apesar que lutar com o Popó foi uma besteira muito grande, né? Mas tudo bem. Aquilo foi marketing, rapaz. Puro marketing, né? Puro marketing. É um marketing dolorido, né? O marketing dolorido. Mas é isso, cara. Tudo é marketing hoje. Tudo é marketing. E que legal que as pessoas tenham adquirido esse conhecimento, porque antes não se tinha essa percepção. Mas o cara lutar com o Popó, mesmo que fosse pra ele tomar uma surra gigantesca, sei lá, a marca da sunga que ele tava usando quando ele lutou é marketing. É a marca que apareceu durante a transmissão da luta, é marketing. Pode ter certeza que ele terminou com o olho roxo, mas com muito dinheiro no bolso. E aí vai de cada um, né? O que pra pessoa é o limite do que é apropriado, do que não é apropriado, né? Cabe a ela estabelecer isso. Eu vi o Popó falando que na luta, a bolsa foi, sei lá, 1 milhão, alguma coisa assim, mas o pós-luta, com os faturamentos que vieram pós-luta, chegou a mais de 5 milhões. Sim. E com certeza isso pro Popó aquilo foi... Putz. Isso pro Popó, né? Agora, provavelmente pro Whindersson, né? Foi um pouco ainda mais. Maior, foi um pouco mais, certeza. né? Mas, enfim. É o marketing, né? É estudar o marketing e aceitar os desafios, né? Sim. Que é um desafio que você se propõe a fazer. Você falou que nesse momento da pandemia você começou a desenvolver para falar basicamente da sua deficiência. Sim. Né? O que é a sua deficiência? Bom, a minha deficiência ela se chama focomelia. Ela, pra quem não tá vendo, tem um bracinho. E eu nasci assim, a minha mãe e o meu pai também têm deficiência. A minha mãe ela tem os 2 braços curtos, meu pai tem uma deficiência na mão. Tem os braços normais. E aí, essa deficiência, ela foi adquirida... Gente, é uma história longa, tem que anotar pra vocês entenderem, porque tem gente que não entende. Às vezes nem eu entendo direito. A minha mãe e o meu pai... Não, peraí. A deficiência, ela foi causada por um medicamento chamado talidomida. Só que a minha mãe não tomou o medicamento. E pra quem não sabe, o medicamento da talidomida, contextualizando, foi um remédio criado na década de 60, enviado do Brasil pra cá. Enviado da Alemanha para cá, e ele era muito utilizado para gestação, para enjoo, para enxaqueca, e gestantes tomavam muito, porque era um dos únicos remédios para aquele enjoo, aquela coisa que você tem na gestação. E ele também era muito utilizado para tratamento de hanseníase. Até hoje, na verdade, ele é utilizado para tratamento de hanseníase. Então, esse medicamento, imagina, o Brasil é um dos países que mais se automedica. E imagina na década de 60. Muito, muito, muito mais do que hoje. Então, esse remédio, ele era receitado à torta e à direita, era a vizinha que dava para outra vizinha e recomendava e não sei o quê. E muitas crianças com deficiência começavam a nascer. Por quê? Porque esse remédio, quando consumido durante a gestação, ele bloqueava os vasos sanguíneos. Então, na década de 60, a minha avó materna, minha avó paterna, cada uma morando num estado, né? Minha avó paterna morava no Paraná, minha avó materna morava aqui em Mato Grosso do Sul. Elas consumiram o medicamento e minha mãe e meu pai nasceram com deficiência. Foram uma das mais de 10 mil vítimas com deficiência no Brasil que tiveram na época, que se tem contabilizado, né? Então, eu nasci com deficiência por uma consequência da deficiência deles. A minha mãe, ela teve filhos natimortos, que chama, né? Filhos que nascem mortos, e nenhum deles tinha deficiência. O meu pai teve mais 4 filhos. Meu pai é fazedor de filhos. Você que tá assistindo esse vídeo deve ser meu irmão. O meu pai não teve nenhum outro filho com deficiência. Só eu, por conta da deficiência da minha mãe e da deficiência do meu pai. Muito provavelmente... Hoje eu sou casada, pretendo ter filhos e tal, mas quando a gente for pensar nisso, a gente quer fazer exames complementares. Mas muito possivelmente meus filhos não terão deficiência. Porque foi por conta dessa mutação genética da minha mãe e do meu pai e parou ali. Mas nasci com deficiência por uma causa muito louca. E é isso. Hoje, esse remédio, ele ainda, como eu falei, é receitado para tratamento de hanseníase, só que num outro método, né? Mulheres não consomem esse remédio. Normalmente, ele é receitado para tratamento de homens ou mulheres que não estão em idade fértil. E se é um caso muito raro que esse remédio é receitado para mulheres, elas assinam um termo de compromisso, de não engravidar nos próximos 5 anos.
É uma coisa muito complicada, assim. Mas esse remédio hoje, ele quase não é mais consumido. Quase não é mais consumido, quase não é mais receitado. Foi, né, diminuiu-se muito. As famílias que foram vítimas da talidomida receberam indenização. E foi uma coisa assim, imagino, na década de 60, 70, 80, um escândalo da indústria farmacológica. Mas vim de uma família de pessoas com deficiência e sempre foi uma coisa muito escandalosa, assim. A gente chegava nos lugares, a gente era atração. Ainda hoje, a gente chega nos lugares, a gente é atração, né? Mas, graças a Deus, a minha mãe e o meu pai, eles tiveram essa educação dos meus avós de não se deixar bater, não ficar em casa sem fazer nada, não se portar como coitadinho nos lugares. A minha mãe trabalhou, o meu pai trabalha. A minha mãe, ela fez parte da primeira academia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A minha mãe foi policial civil por muitos anos. Minha mãe dava tiro com os bracinhos dela. E saiu quando eu nasci, porque eu nasci com problema do coração e tratei quando eu era criança. Depois minha mãe voltou a trabalhar na Casa da Mulher Brasileira. Então, minha mãe sempre esteve nesse ramo. E meu pai sempre trabalhou com finanças e tal. Aliás, hoje meu pai é aposentado. Tiro. Não dava tiro, não. Minha mãe que dava tiro. Minha mãe que era brava. Hoje meu pai é aposentado. Eu tinha me esquecido dessa informação. E eu fui pra área da comunicação. Então, a gente nunca se deixou abater. Quando me casei, tem 1 ano de casada, me casei com uma pessoa com deficiência também. Eu falo que a gente se junta, a gente vive em bando. Meu marido é cadeirante, ele é médico e ele também... Vixe, eu falo que se eu me acho forte, ele é 5 vezes mais forte do que eu. Ele é 5 vezes mais independente do que eu. E é muito legal, assim, né? Porque é um relacionamento de muita troca e de um entender muito o outro. O momento, os desafios do outro, né? Sim, um entender a dor do outro, embora as dores dele sejam diferentes das minhas, né? Mas a gente se entende e ele é, assim, o meu maior apoiador. Isso é muito legal. É uma história desafiadora. Desafiadora. Porque eu acho que isso é, como você falou, as pessoas, elas não têm as pessoas são maldosas, a verdade é essa. As pessoas são maldosas, né? Minha esposa não tem deficiência, mas ela tem uma marca no rosto de angioma, né, assim, bem profunda. Hoje, na verdade, eu nem vejo ela mais com essa marca, né? Mas, assim, e a gente sentia que quando a gente chegava, né? Sim. É visível no rosto, né? A gente chegava e as pessoas, elas... olhavam e ficavam intrigadas com aquilo, né? Então, sabe, a certa maneira eu tenho... Não é que eu tenho uma vivência disso, não. Sim. Nenhuma. Mas, de certa maneira, a gente viveu alguma experiência nesse sentido. Então, sabe que as pessoas são maldosas, sabe que as pessoas não se conectam com essa situação do diferente, né? Sim. Hoje, eu vejo, assim, trabalhando nas redes sociais, que, cara, meu Deus do céu. Domingo eu tava falando isso pro meu esposo. Eu tava falando, se eu não tivesse um psicológico muito bom, eu já tinha feito uma loucura. Porque cada comentário, cada coisa que a gente lê, perguntas extremamente indiscretas, comentários muito preconceituosos. Isso foi até um exercício pra mim, assim, porque às vezes a gente tá ali rolando o feed do Instagram, do TikTok, e a gente parece que se acha tão superior às outras pessoas. Parece que a gente assiste as coisas procurando o que alguém fez de errado, sabe? Esses dias eu postei um vídeo dirigindo. E aí eu tenho carteira de habilitação, tudo certinho, o meu carro é adaptado. E eu tava dirigindo tal. Uma das adaptações que meu carro tem que ter, e isso é o Detran que fala, não sou eu. Obrigatório, né? É, obrigatório, é que tem que ter câmbio automático. Se o Detran me pega dirigindo sem câmbio automático, eu tomo uma multa. Antigamente, quando não tinha carro com câmbio automático, tinha algumas adaptações que você fazia no volante, né? Sim. Mas hoje, o meu hoje carro é obrigatório. Tem uma adaptação no volante também, mas tem que ter o câmbio automático. E aí eu postei um vídeo dirigindo, explicando como que é, e todo mundo comentando, né? Caramba, que legal, nem imaginava que era assim, não sei o quê. Aí um cara foi lá e comentou, duvido dirigir com câmbio manual. Fiquei, cara, mas por que eu dirigiria com câmbio manual? Que sentido faz? Se eu tenho um carro com câmbio automático, e a lei diz pra eu não dirigir carro com câmbio automático, parece que, assim... Sei lá, eu não sei, eu queria muito entender. É só de maldade, né? Parece que é uma pessoa que ela é tão frustrada com a vida dela que ela tem que despejar aquilo em alguém e que
E ela despeja na internet, que é um lugar no qual ela não pode ser atacada de volta, ela não precisa Se falar sente na cara protegida. das pessoas, ela se sente protegida pela tela do celular. Muitas das vezes, a maioria dos comentários mais maldosos que eu recebo são de perfis anônimos. E muitos deles eu até faço questão de responder, faço questão disso. Eu exponho a pessoa mesmo, porque se ela tem coragem de comentar aquilo, ela tem que ter coragem de eu postar aquilo no meu story e todo mundo ver o que ela tá fazendo. Então, e tem coisa que eu olho assim, eu falo, ai, preguiça, vou trabalhar aqui, que eu tô, graças a Deus, tô cheia de cliente, tô cheia de serviço pra fazer, que eu tenho cada vez mais serviço. Coisa mais importante pra me preocupar. Coisa mais importante. Mas tem algumas coisas que eu faço questão de responder, porque eu até penso que aquilo pode ser uma oportunidade de ensinar outras pessoas a não fazerem mais, a cuidarem mais do que elas falam, a cuidarem mais de como elas veem as coisas. Então, é um eterno exercício, assim. Mas, graças a Deus, eu faço terapia, eu tenho muito apoio familiar, eu tenho a minha fé. Então, são coisas que, quando eu era mais novinha, já me abalaram. Talvez no começo desse trabalho na internet me abalavam mais, mas hoje eu olho e falo, ai, mais um, sério. E não me abala mais. E toca a vida, né? E toca a vida. Toca a vida. Você fez um livro, você escreveu um livro falando sobre isso, né? Sim. Qual que é o título do livro? Que eu Guia li, mas eu já esqueci. É Guia Anticapacitista. É um manual, não é um livro biográfico, não é nada disso. Mas é um manual de como você se portar de maneira anticapacitista. Contextualizando para as pessoas. Capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência. Então, da mesma maneira que o machismo está para a mulher, que a homofobia está para a comunidade LGBTQIA+, que o racismo está para as pessoas negras, o capacitismo está para as pessoas com deficiência. Todo tipo de preconceito. Ele pode vir em forma de uma piadinha, ele pode vir quando você trata uma pessoa com deficiência com dó, quando você trata uma pessoa com deficiência com diferenciação, quando você trata uma pessoa com deficiência como se ela fosse inferior. Dando um exemplo, meu esposo, ele é médico, ele dá plantão, ele recebe gente no UPA, tal, normal. Já aconteceu de terem colegas dele que queriam ficar perto dele quando ele ia entubar alguém pra ajudar, sendo que os médicos costumam fazer esse processo de intubação sozinhos. Meu marido aprendeu a fazer intubação. Deixa eu só fazer uma pergunta. Seu marido, qual que é a deficiência dele? Ele é cadeirante. 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 Tá, você tinha falado antes. Né? Tinha falado. E aí, ele tem a paralisia dele, é do joelho pra baixo. Então, ele tem bastante autonomia, assim. Mas ele anda de cadeira de rodas. Eu até brinco com ele, eu falo, você não anda porque você não quer. Ele, ai, cala a boca, grito. A gente brinca um com o outro, assim. Mas é isso, é você tratar uma pessoa com deficiência de forma diferente só porque ela tem uma deficiência. Sabe? E isso acontece com a gente o tempo todo. Então, com esse livro, eu pensei, eu quero fazer um material que seja rápido e que seja fácil das pessoas consumirem e entenderem o que elas precisam. Porque se tem muita dúvida sobre isso, eu vejo que as pessoas têm muita vergonha de perguntar. Né? Óbvio que tem algumas perguntas que são muito indiscretas que você não faz. Por exemplo, eu recebo muita pergunta de como que é pra você fazer sexo? E aí eu fico, você vê que eu até comecei a falar mais baixo, assim, de vergonha. Cara, você perguntaria isso pra uma pessoa sem deficiência? Não, então não tem por que você perguntar pra mim. Se você não é íntimo meu. Na verdade, assim, o que eu entendo, a minha maneira de entender eu sou da turma... Porque eu sou da turma mais velha, da turma de 70, né? E aí tem até aquela piadinha, né? Da turma de 70, de 80, tem um meme que fala o pessoal passando e batendo na porta, né? O de 70 passa, bate na porta, leva a porta junto, né? O de 2000 bate na porta e vai chorar e fazer desabafo no Instagram. Mas assim, tem aquela situação de... A gente não, pelo menos eu me vejo assim, de não pensar naquela situação de mimimi, naquela situação de vitimismo, naquela situação de porque eu sou diferente, eu tenho que ser tratado diferente. É lógico que, na minha maneira de enxergar, né? É lógico que a deficiência vai fazer com que você tenha certas restrições que uma outra pessoa que não tem aquela deficiência não teria. Mas quantas restrições eu não tendo deficiência, eu tenho? Sim. Né? E eu também sou restrito por uma série de coisas. Então, o fato de eu querer pensar em que eu sou, porque eu não tenho deficiência, eu sou mais do que uma pessoa, não faz sentido. Sim. Só que aí entra aquela situação da pessoa ter aquele milindre, né?
E aí tem aquele mimimizinho, aquela situação de aquele cuidado excessivo, Sim. né? Aquele, ou às vezes ficar medindo as palavras. Você falou alguma coisa no começo, você falou assim que eu entendi mais ou menos de não tratar com Não pisar em ovos. com vitimismo, ser natural. Sim. Ser natural, né? Mas só que esse ser natural também não dá o direito da pessoa ser indiscreta. Exatamente. Sim, é o E equilíbrio. o discreto não só nessa pergunta que Sim. você fez, né? Como que mas em várias coisas da vida, né? Sim. Uma coisa que me perguntam muito no Instagram é assim: como que eu faço pra oferecer ajuda pra uma pessoa com deficiência? Porque eu não sei, se eu vejo uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, com deficiência visual, atravessando a rua, eu ofereço ajuda? Eu não ofereço ajuda? E se eu oferecer ajuda e a pessoa for grossa comigo? Todo mundo tem uma história de uma pessoa com deficiência que foi grossa com ela em algum momento. Eu também tenho uma história, não tô dizendo que... Não é santa que também. Não a pessoa ter deficiência não faz dela uma pessoa necessariamente boa. Isso é um outro preconceito que as pessoas têm. Tem muito PCD babaca, gente, no mundo. Assim como tem pessoas sem deficiência babaca. Ou seja, é normal, né? É É normal. É a parte normal. Quando me perguntam como oferecer ajuda, eu sempre falo, cara, faz o seguinte. Você vê que a pessoa pode estar ou não precisando de ajuda. Chega nela e pergunta, eu posso te ajudar? Como você prefere que eu te ajude? Porque às vezes também o jeito que você vai ajudar não é o jeito que a pessoa precisa ser ajudada. Vou dar um exemplo do meu esposo também, mas que outras pessoas cadeirantes passam por isso. Que é de uma pessoa sem deficiência querer chegar levando ela na cadeira. Tem PCD que odeia isso, mas que odeia. Tem pessoas com deficiência que não só não gostam, mas que a cadeira tem alguma especificidade, pode estragar a cadeira. Tem pessoa com deficiência, pessoa cadeirante, que tem uma deficiência chamada ossos de cristal. Que é, por exemplo, a pessoa... Normalmente, essas pessoas que têm ossos de cristal, elas são cadeirantes, elas não andam, algumas andam. Mas qualquer batidinha que a pessoa dá, ela se quebra. Porque ela tem uma calcificação extremamente frágil. E aí você, na sua melhor das boas intenções, vai fazer isso, quebra a pessoa, imagina. Então, assim, pergunta como pode ajudar. Você gostaria de ajuda? A pessoa fala que não insiste. Tá bom, beleza, ó, precisando, eu tô aqui, tá? E acabou. A gente não precisa complicar coisas que são simples. E aí, tá bom, mas e se a pessoa for mal educada comigo? Olha, eu posso te garantir que eu já conversei com várias pessoas sem deficiência que também foram mal educadas comigo. É a vida, a gente vai cruzar com pessoa bem educada e com pessoa mal educada. E você não precisa ser mal educado de volta. Não precisa, Acabou. vai, segue seu baile. O tempo todo, às vezes, as pessoas me oferecem ajuda. E eu sou muito de fazer as coisas sozinha. Minha mãe até briga comigo. Ela fala que eu não devia ser tão assim. Mas eu respondo com o máximo de educação, porque eu sei que aquela pessoa tá oferecendo uma boa intenção, que ela quer me ajudar, que ela quer ser prestativa, que ela não quer fazer com que eu me sinta inferior. Então, às vezes, sei lá, eu tô no mercado. É muito comum, porque você vai pegar os produtos na prateleira, né? Carregar uma sacola e tal. É um momento que você usa muito as mãos. As pessoas, você quer ajuda? Não, muito obrigada. Tem certeza? Não, tranquilo, obrigada. Acabou, cada um segue sua vida. Você não precisa deixar de oferecer ajuda, agora, você não precisa insistir. Me veio uma coisa na cabeça. Agora, Diga. imagina você sendo a 30ª pessoa que está oferecendo ajuda para você, né? Você já está de saco cheio de responder aqui, não. Que não precisa. Você não é grossa às vezes, Sim. porque você é grossa, Sim. né? Imaginando um cenário, Sim. né? Você é a 30ª pessoa oferecendo ajuda. Sim. A primeira você tratou com a maior cordialidade. Não, obrigado, não preciso. Sim. Mas a 30ª, você já está de saco cheio Você vai estar meio pancada. de responder a mesma coisa, né? E às vezes a 30ª, ela pode se falar assim, não, mas ela foi grossa comigo, né? Mas também não entendeu o momento da outra pessoa, né? Que acontece com a gente também, né? Sim. Você tá respondendo aqui toda hora. Uma hora você perde a paciência. Uma hora você perde a paciência, né? De repente perdeu a paciência com aquela pessoa que, Coitada. comigo, sempre acontece. Não, mas você foi a vez, né? A bola da vez. Mas é assim, já aconteceu comigo, porque eu falo que a gente anda em bando, né? Eu convivo com muitas pessoas com deficiência. Associação de não sei o quê, encontro de não sei das quantas, tal coisa de política dos deficientes, aí de tudo a gente se junta. Já aconteceu de eu oferecer ajuda e da pessoa ser grosseira comigo. E eu, tá bom, seguir minha vida. Do mesmo jeito que eu já cruzei com várias pessoas sem deficiência que foram grosseiras comigo da mesma maneira. E é a gente entender
que isso não diz respeito a todo o grupo de pessoas com deficiência. Isso diz respeito àquela pessoa com deficiência. A gente tem pessoas com deficiência maravilhosas, gentilíssimas, inteligentíssimas, mas a gente tem pessoa com deficiência trambiqueira, sem caráter, assim como a gente tem pessoas sem deficiência que são dessa forma. Ou seja, faz parte do humano, né? Sim, não da deficiência, sim. né? Eu costumo falar que, assim, a minha deficiência, ela é um detalhe, uma parte minha. Ela não é o meu todo. A minha deficiência é uma característica minha, assim como ser jornalista é uma característica minha, assim como ser baixinha é uma característica minha, assim como ser magra é uma característica minha. É só mais uma parte de quem eu sou. Não é quem eu sou É uma inteira. parte do todo, né? Exatamente. Vai montando a quebra-cabeça com Sim. vários itens que você é. Sim. Legal. Mas aí, nessa jornada, você falou assim, eu quero me candidatar a um cargo político. Estadual. Deputado estadual. Conta essa história. Menino, que foi uma viagem. Foi um delírio coletivo, mentira. Foi muito legal, foi muito, muito, muito legal. Veio numa época que a gente observa as coisas ao nosso redor e é inevitável você não sentir insatisfação, você não sentir indignação. Eu falo assim que a gente nunca pode perder a nossa indignação perante as coisas erradas na sociedade, perante aquilo que não tá certo, perante aquilo que nos incomoda. A gente não pode acostumar com aquilo, né? Exatamente. Então, eu me via numa posição como pessoa com deficiência quase que privilegiada. Eu estudei, eu fiz uma graduação, fiz uma pós-graduação, eu tenho acesso ao mercado de trabalho numa empresa muito legal que me valoriza, na qual eu fui promovida mais de uma vez, eu tenho acesso ao transporte, enfim, mas a maioria das pessoas com deficiência não tem. Tem muitas pessoas com deficiência que hoje não conseguem sequer ir na padaria comprar um pão porque a rua não é acessível. Tem muitas pessoas com deficiência que não conseguem se formar no ensino médio, não porque elas não tenham habilidade intelectual para isso, mas porque o ensino não é adaptado para as necessidades delas. Tem muitas pessoas com deficiência que não estão no mercado de trabalho, apesar de existir uma lei de cotas desde 1993, é a lei de cotas mais antiga do Brasil, se eu não me engano, e ainda assim a gente não vê essa inclusão acontecer. Então essas coisas me davam muita raiva, me davam muita indignação. E eu pensei, cara, alguém precisa fazer alguma coisa. Então surgiu a oportunidade da candidatura. Eu falei, poxa, vou abraçar isso, vou fazer alguma coisa com isso. Eu sei que numa primeira candidatura é muito difícil de uma pessoa sair vencedora. Eu tinha esse conhecimento desde o início. Mas, assim, foi muito legal. Foi muito legal. E eu falo, assim, que, gente, eu saí no lucro. Porque eu não saí brigada com ninguém, eu não saí devendo ninguém. E acabou. E dentro do meu partido, eu fui a mulher mais votada. Na época, eu fiz 2.646 votos, 90% foi de Campo Grande e o restante do interior, mas eu fiz uma campanha focada em Campo Grande até porque eu não tinha muita grana na época. E foi uma coisa assim que eu não fui eleita, mas eu conheci muita gente, eu conheci muito das necessidades das pessoas e eu falo que eu sou outra depois da campanha eleitoral, assim, eu sou outra até porque é um desgaste mental gigantesco, assim, gigantesco, mas foi muito bom, assim, eu vi muitas pessoas do meu lado, muito mais do que eu imaginava que teria de pessoas do meu lado. Você conhece quem são seus amigos? Cara, se quer conhecer quem são seus amigos, se candidata. Mas se candidata sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem grana. Que isso vai saber quem são seus amigos. E eu fui surpreendida positivamente, porque às vezes a gente vê que a gente tem menos amigos do que a gente acha que tem. Eu vi que eu tinha muito mais. E foi uma experiência muito positiva, assim, mas o que me impulsionou à candidatura foi a questão da inclusão de pessoas com deficiência, sem dúvidas. Assim, tanto que hoje, poxa, eu olho para o nosso parlamento, eu olho para a nossa Assembleia Legislativa, primeiro que eu não vejo nenhuma pessoa com deficiência, e segundo que eu não vejo ninguém que represente verdadeiramente a causa da deficiência. A gente tem um problema muito grande na nossa política, e isso não diz respeito só à pauta da deficiência. Eu vejo isso em outras pautas também. Que tem muita causa eleitoreira.
Por exemplo, agora se fala sobre autismo. E autismo. Eu sou contra falar que autismo é moda, porque eu acho que não. Eu acho que agora a gente tem mais diagnósticos do que a gente tinha antes. As pessoas têm mais acesso. O que eu ia dizer mais acesso, né? Hoje existe mais acesso para as crianças com autismo, né? Mas é um assunto que gera mais repercussão do que outros assuntos pertinentes à deficiência. Então, hoje a gente vê muito parlamentar fazendo lei para autista. Leis que poderiam ser estendidas a todas as pessoas com deficiência. Vou dar um exemplo para você. A gente tem uma lei que diz respeito ao laudo médico. Por exemplo, hoje uma pessoa com deficiência, para participar de um concurso público, para se inscrever na escola, para participar de uma vaga de trabalho, para, enfim, qualquer coisa que ela tenha que comprovar a deficiência, ela tem que emitir um laudo médico. Esse laudo médico tem validade de 1 ano. Meu braço não vai crescer. Meu marido não vai começar a andar. Por que que a gente tem que emitir um laudo a cada ano? Não faz sentido nenhum. Coisas que não faz... Exatamente. E não é laudo de médico generalista. Tem que ser laudo de ortopedista. Laudo de neurologista. A gente sabe o quanto é difícil hoje se conseguir uma consulta de médico especializado hoje em dia. Então, a gente vê, cara, muitas mães de crianças com autismo de baixíssimo poder aquisitivo passando por isso todo ano. É uma novela. E é muito chato, a pessoa não vai deixar de ter a deficiência. Então, se fizeram uma lei para pessoas com autismo nesse sentido. Mas aí eu me pego pensando, por que essa lei não foi estendida a todas as pessoas com deficiências permanentes? Se é uma necessidade não só das pessoas com autismo. Porque é uma pauta eleitoreira. Porque na época da campanha eleitoral, o parlamentar que então vai ser candidato vai apresentar aquilo. Olha aqui o que eu fiz pelos autistas. Sendo que ele poderia ter feito aquilo por todas as pessoas com deficiência. Né? Exatamente. Para todas as pessoas que são portadoras. Isso me incomoda demais. Porque, cara, tem pessoas com deficiência morrendo por falta de acesso. Tem pessoas com deficiência passando a vida inteira recebendo LOAS e recebendo BPC. E aí a gente fica com uma fama de que pessoa com deficiência é folgada, de que pessoa com deficiência é preguiçosa. Só que a pessoa com deficiência não consegue ter acesso a um emprego digno. Porque essa lei de cotas, ela existe, mas a maioria das empresas só oferece a oportunidade em cargos subalternos. Em cargo que muitas das vezes uma pessoa com deficiência com formação não vai acessar, porque tem um salário muito abaixo da área de formação dela. Muito abaixo do investimento que ela fez para estudar. Enfim, são coisas que eu vejo e eu fico muito brava. Não, na minha maneira de ver, existe a pessoa que é enganjada, a pessoa que está buscando a sua melhoria, está buscando sua autopromoção. Sim. Existe aquela pessoa que não está nem aí, né? Sim. Quer receber os benefícios que o governo oferece. Sim. E nisso, as duas, a pessoa com deficiência ou a pessoa sem deficiência, tem pessoas no mesmo dentro dessa estrutura, né? Tem gente que quer evoluir, tem gente que tá bom do jeito que está e vamos continuar. Toca o baile. Toca o baile. Porque assim, o que eu vejo na questão das cotas é que existe a cota, mas muitas vezes você não consegue acessar uma pessoa qualificada dentro daquele universo de cotas. Sim. Será que muito do não respeito a essa questão das cotas não é porque falta também um pouco mais de preocupação em se aprimorar? Sim. Dentro das pessoas que são portadoras, porque a gente vê algumas pessoas com destaque que são deficientes, tem algum tipo de deficiência e possuem destaque, né? Tanto no humor, a gente vê vários, né, de pessoas que são portadoras de deficiência. Uma vez eu fui num evento, inclusive agora vai ter esse evento novamente, o Marketing Contábil Summit, isso foi em 2021, ou 2022, acho que foi não lembro, 2021 ou 2022, que foi uma pessoa lá que é Marcos Rossi. Ah, eu conheço Marcos de Rossi. nome. Marcos Rossi, é um coach, ele é surfista, ele é skatista, ele é paraquedista, ele é um mondista, né? Só que não tem as pernas e não tem os braços. E é coach, enfim, a palestra dele foi sensacional. São pessoas que destaque. Mas, no geral, as pessoas
que acontece também com as pessoas que não são portadoras, mas assim, no geral as pessoas elas acabam não se aprimorando, elas não acabam se conformando com aquela condição e preferem viver daquilo que o governo dá. Não tem muito disso também? Olha, eu acho que tem. Eu acho que tem tanto pessoas com deficiência quanto pessoas sem deficiência que se contentam com muito pouco, infelizmente, ou por escolha delas também, não julgo, e que preferem permanecer na situação que elas estão, mesmo que elas pudessem ter muito mais. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa, por exemplo, sobre esse discurso, tal, de superação, é um discurso no qual até como uma personagem eu me encaixo. Pô, sou uma pessoa com deficiência, vim de uma família pobre, de periferia, não vim de família rica, não vim de família de classe média, minha família ascendeu socialmente, isso é muito legal. Pô, hoje eu sou pós-graduada, tenho a minha empresa, tal. Meu marido é médico e tem deficiência. Meu marido, inclusive, acabou de passar na residência de psiquiatria. Então, cara, quer exemplo maior do que esse? Eu falo que eu sou muito fã dele, assim. E minha mãe foi policial. Minha mãe atirava com 2 bracinhos. Fiquei preocupado com isso. Sua mãe dava tiro. Minha mãe dava tiro. E minha mãe... cara, eu não tô mentindo. Na turma dela, ela foi uma das melhores atiradoras. Talvez, não sei, porque ela inventou uma técnica que pra ela dava muito certo, mas ela fazia do jeito dela. Mas, ui, meu Deus. Mas, enfim, eu sou rodeada desses exemplos e pelo qual eu sou muito feliz e muito honrada. Ai, eu aceito. Mas eu entendo que a gente é a exceção. A gente não é a regra. E eu acho que talvez seria uma visão até um pouco umbiguista de eu achar, umbiguista, egoísta, de achar... Umbiguista que acha que o mundo gira em torno do umbigo, mas nunca tinha ouvido essa expressão. Gostei. De eu achar que é tudo sobre mim. E não é sobre mim, porque de fato existe uma exclusão social de pessoas com deficiência e a gente não pode negar que existe. Não pode fechar o olho para isso. Exatamente, a gente não pode fechar o olho para isso, tanto que assim, hoje eu me vendo como influenciadora, me vendo como empreendedora, o meu grande sonho, a minha vontade é eu subir e trazer outras pessoas com deficiência comigo e capacitar outras pessoas com deficiência. E hoje eu sou empreendedora individual. Um dia eu quero ter uma empresa, eu quero ter funcionários, eu quero contratar pessoas com deficiência capacitadas. E aí tem uma coisa muito legal. Não contratar pessoas com deficiência porque elas têm uma deficiência. Contratar pessoas com deficiência por sua capacidade. Eu vejo sim... Foi essa a ideia que eu quis passar. Sim. Talvez não falei isso, mas foi essa a ideia que eu quis passar. Né? Pessoas que têm deficiência que conseguem desenvolver aquela atividade específica, né? Eu vejo sim a lei de cotas como uma ferramenta positiva para a nossa sociedade, contudo, eu acho que a gente precisaria de mais do que isso, porque você dar a cota é uma medida paliativa. É uma medida do por enquanto. Por enquanto tem isso. Mas eu não quero cota. Eu quero ter acesso a ter as mesmas oportunidades de educação que pessoas sem deficiência têm. Eu quero poder chegar na minha escola, chegar na minha faculdade e não ter nenhuma dificuldade de acessar. E não ter nenhuma dificuldade de me alimentar. Não ter nenhuma dificuldade de acessar um banheiro acessível. De precisar ter acesso a algum material e ter acesso a esse material de maneira adaptada. É isso que eu quero. Eu não quero cota. Mas eu entendo sim que a cota é uma medida paliativa. Porque na minha faculdade, no meu curso ali, eu me formei em jornalismo na UFMS. Eu era a única pessoa com deficiência da minha sala. Em 5 anos de graduação, eu era a única pessoa com deficiência de toda a graduação. Meu marido foi a única pessoa com deficiência de uma sala de 90 alunos do curso de medicina. Peraí, o cálculo não bate. As pessoas com deficiência são 23,9% da população. Por que elas não estão saindo do ensino médio? Por que elas não estão saindo do ensino fundamental? Quando você vai olhar a pesquisa do PNAD, do IBGE, a maioria das pessoas com deficiência tem até o 9º ano. Não é possível que tenha tanta gente preguiçosa assim. Tem que ter uma falha aí no acesso. Mas a cota é uma medida paliativa. Ela não tem que ser uma política pública permanente. Mas 23% da população... É muita gente, né? Muita gente. É muita gente. Eu me surpreendo também com esse dado. É assim, 23% da população dentre pessoas com deficiência física, não, todos os auditiva, tipos, todos os tipos de deficiência, intelectual, né? Exatamente. Então, mas são muitas pessoas. São muitas pessoas. Não imaginava um número tão expressivo assim. Mas assim... Aí você olha pro seu convívio, né? Pro meu convívio, por exemplo, né? Eu tenho algumas pessoas com deficiência no meu convívio que
talvez chegue nesse número. Sim. Né? Não é, é um número grande, mas não é um número que, se você começar a olhar para o convívio, não é um número que você vai perceber, que você vai perceber ele ali no seu convívio. E talvez a gente tenha essa percepção de que não existem tantas pessoas com deficiência. Eu falo por mim, eu tinha essa percepção de que, peraí, 23%? Só que o que acontece? São pessoas que estão escondidas dentro das suas casas. A gente vai pegar um ônibus, a gente vai ver 1, 2 pessoas com deficiência. A gente vai para nossa empresa, dependendo da empresa na qual você trabalha, você não vai ver nenhuma pessoa com deficiência. A gente vai para a universidade, a gente não vai ver pessoa com deficiência. Então, a gente acaba criando essa percepção a partir do mundo no qual a gente vive e das experiências que a gente tem. Isso é comum. Entendi. Eu queria justamente falar essa questão das cotas, né? Porque existem cotas que são, apesar de ter cotas que elas são excludentes, existem cotas excludentes por quê? Por exemplo, a empresa, ela... Eu não estou falando que a cota dos deficientes é excludente, mas só para contextualizar. A empresa, o objetivo dela é crescer, dar lucro, remunerar os empreendedores, remunerar a equipe que trabalha, os colaboradores. Então, ela é uma empresa que tem que acontecer, né? Ela não é uma empresa que ela tem que ser inclusiva. É a minha percepção de empresa, tá? Ela não tem que ser inclusiva, ela tem que acontecer. Porque se ela pensar em ser inclusiva, ela pode falhar nesse processo de crescimento e morrer, né? E a empresa, ela não pode morrer, ela tem que continuar. Porque imagina se as empresas começarem a morrer. A empresa é o que sustenta todo o nosso financeiro nacional, mundial, são as empresas. E aí você ter a obrigação de contratar uma pessoa que não tem a qualificação para aquela atividade, isso pode prejudicar a empresa em certo ponto. Né? Por isso que eu falei, desde o começo eu falei da instrução, de conhecimento, de buscar se aprimorar para você poder também participar desse processo. Né? Participar dessa oportunidades de emprego que tem. Só que hoje é complicado, né? Porque hoje quando você tenta, e isso eu falo com muitos empreendedores, todos eles trazem a mesma visão, eu falo com contadores, colegas, e todos trazem a mesma visão. Hoje é muito difícil você contratar pessoas. Né? O nível de qualificação das pessoas ele é muito baixo. Né? As pessoas, elas estão saindo da faculdade, Primeiro, antigamente, faculdade dava aquele status, né? Eu faço parte dos 5% dos pensantes do mundo, sei lá, do nacional, não sei das quantas. Então, assim, hoje essa percepção ela já não existe mais. Né? As pessoas saem da faculdade, eu não sei porque houve uma ampliação do ensino universitário muito grande e com essa ampliação caiu muita qualidade, né? Sim, vira quase que uma coisa mercadológica. Não, na verdade, acabou virando, né? Acabou virando. Muitas faculdades que existiam, sei lá, há 10 anos atrás, elas já não existiam, foram abertas, começaram a ensinar, né, as diversas profissões, mas hoje muitas dessas faculdades nem existem mais, né? Aqui em Campo Grande já tem algumas nesse processo, né, de não existir mais a faculdade. Por quê? Porque aquele que movimentava ali, que vinha do governo, né, com os incentivos do governo, fez com que as faculdades crescessem, fez com que o ensino diminuísse. Então, a pessoa que sai da faculdade, ela sai sem as formações mínimas, sem aqueles skills mínimos daquela atividade, daquela profissão. Não sei se isso acontece na faculdade que você fez de jornalismo, né? Mas eu vejo muito acontecer na faculdade de contábeis e em algumas outras atividades. Então, você contratar hoje uma pessoa qualificada, de primeira, sem que essa pessoa tenha uma experiência anterior, hoje é muito difícil. Esbarra com a vontade também da pessoa, dos candidatos, a evoluir, a crescer, a se desenvolver. Né? Isso no âmbito geral, né? Sim. E aí você pega uma cota
que você é obrigado a colocar uma pessoa para atender a cota, e se essa pessoa ela não busca aquele desenvolvimento, aquilo ali acaba sendo mais um dos desafios que a empresa passa para poder evoluir. Por isso que eu falei que a empresa ela precisa crescer. E às vezes as cotas ela acabam sendo excludentes, porque você acaba sendo obrigado a contratar uma pessoa que às vezes não está habilitada para aquela execução, para aquela atividade. Então, o que eu penso? Que a gente em tudo precisa ter equilíbrio. Equilíbrio de não querer abraçar todas as causas, porque você vai quebrar como empresa, mas equilíbrio também para entender que existe um consumidor lá na ponta. Nunca se falou tanto sobre responsabilidade social de negócios, sobre responsabilidade social de empresas. E as empresas têm cada vez, talvez, tentado mais se encaixar nisso, ou tentado se mostrarem para o público integrados nesse processo. Nunca foi tão comum as pessoas escolherem o que elas consomem pelo que a empresa passa em relação à responsabilidade social. Por exemplo, eu não consumiria de uma empresa que eu sei que, sei lá, já teve um escândalo evidente de excluir uma pessoa com deficiência. Não tô nem falando de processo seletivo, tô falando de, sei lá, uma loja de roupas que eu sei que um dia maltratou uma pessoa com deficiência. Eu não compraria dessa loja porque não faz sentido com os meus valores. Cada vez mais as pessoas têm estado pautadas nisso. E não só valor relacionado à causa social. Valor relacionado a patriotismo, valor relacionado até a valores religiosos mesmos. As pessoas elas têm se pautado cada vez mais por isso. E tudo bem, é para onde a nossa sociedade tem ido. Né? Então, eu acho que a gente também não pode fingir que isso não existe e querer agir como empresa como se isso não existisse. Né? Quando a gente fala das cotas de pessoas com deficiência, são 2 pessoas... Não, como que é? 2% para empresas de mais de 1.000 pessoas. E, se eu não me engano, 1% para empresas com mais de 100 pessoas. Então, é um número muito pequeno. Um problema que a gente tem enfrentado hoje é algo no sentido de, tipo assim, eu tenho uma empresa de 3.000 funcionários e aí eu vou abrir um processo seletivo para pessoa com deficiência, mas na vaga de telefonista, na vaga de recepcionista. Não que sejam empregos menos dignos, de maneira nenhuma. Mas em vagas nas quais a pessoa não precisa de qualificação nenhuma para ela ficar lá no cantinho dela, não me dá muito trabalho, eu não ter que adaptar a minha empresa, eu não ter que fazer um elevador, eu não ter que fazer uma rampa. Só que, ao mesmo tempo, possivelmente, você também tem clientes e consumidores com deficiência. Ou você tem clientes e consumidores que têm familiares com deficiência. E pega essa causa, cara... Mais do que a pessoa com deficiência, quem abraça a causa da deficiência é a família da pessoa. Porque você... Sente na pele, né? Sente na pele. Você está mexendo com alguém que você ama. Então, quando eu vejo uma empresa se adaptando, buscando ampliar, buscando tornar-se inclusiva, dizendo respeito às pessoas com deficiência, porque eu não posso também falar por todas as causas, né? Mas quando eu vejo uma empresa se adaptando para a inclusão, eu vejo uma empresa que pensa no futuro. Eu vejo um empreendedor que ele não está pensando no agora, ele está pensando no daqui até a 10, 15 anos. A gente vai ter, daqui a alguns anos, uma sociedade com a pirâmide invertida, em que vão se ter mais idosos do que jovens, porque as pessoas têm tido cada vez menos filhos. Esses idosos vão ter locomoção reduzida. Vão ter mobilidade reduzida. Vão ter mobilidade das pernas reduzida, mobilidade dos braços reduzida, principalmente se a gente pensar hoje sobre os hábitos de saúde das pessoas. Né? A gente vem tendo cada vez mais acesso a diagnóstico de autismo. As pessoas ainda estão estudando se isso é uma coisa da nossa sociedade, de agora, ou se sempre existiu, mas agora as pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico. Mas, de fato, hoje a gente tem 1 a cada 30 crianças com autismo. Uma pesquisa dos Estados Unidos, que eu não vou saber te dizer a instituição, mas uma pesquisa dos Estados Unidos diz isso. Clara, você pode me dar uma aguinha? Então, assim, a gente precisa pensar numa empresa que seja inclusiva, talvez não para agora, mas para o futuro. E por isso é importante, mas eu repito o que eu disse, assim, eu acho legal a cota, mas como uma medida paliativa. Se a gente tivesse uma sociedade verdadeiramente inclusiva, as cotas nem precisariam existir.
E aí seria o ideal. Pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência brigando por vagas, brigando por qualificação em patamar de igualdade. Ou não de igualdade, mas de equidade, né? Com as adaptações necessárias, mas ali com as mesmas condições. Então, eu penso dessa forma. Eu penso de forma equilibrada. Eu não gosto de... Isso é uma coisa que meu marido me ensina muito, que eu sou muito romântica. Eu reconheço isso. Mas eu tenho tentado pensar de forma equilibrada. Entre o ideal e entre o que a gente tem hoje. É um desafio, né? É um desafio. Ser empreendedor não é fácil, eu não tenho dúvida. Lá na sua empresa, você hoje trabalha... Vamos mudar um pouquinho do assunto das cotas, né? Falar do CLT. Vamos voltar para CLT. Na verdade, eu fiz uma provocação para você, né? Vai dar um corte fantástico que você falou, hein? Eu até imagino que vai dar um corte fantástico. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da CLT, né? Você estava na pandemia, né? Já trabalhando ou não? Já trabalhando. Eu comecei a trabalhar em 2018. E como é que foi esse processo para você começar a trabalhar na empresa? Olha, eu comecei a trabalhar durante a faculdade, no finalzinho da faculdade. Eles precisavam de uma pessoa dentro da comunicação, eu estava fazendo estágio ainda na época. Você entrou como estagiário? Não, eu entrei como assistente. Assistente. Porque eu estagiava numa outra empresa, aí eu terminei meu período de estágio, tinha alguns meses ainda para acabar o ano, eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho até hoje. Aí eu entrei como assistente, me formei, entrei como jornalista, tal, num cargo efetivado, e aí subi alguns níveis desde então. Aí na época da pandemia, eu fui pro home office, trabalhei 1 ano e meio em home office, mais ou menos, foi bastante tempo. E aí, assim que liberou vacina e tal, por ser uma empresa de saúde, a gente é considerado profissional da saúde, tivemos acesso à vacina e voltamos a trabalhar no presencial. Foi esse processo. E esse processo para entrar lá foi mais desafiador? Foi menos desafiador? Não foi nada desafiador. Eu falo que eu sou muito privilegiada. Eu sou muito privilegiada. Porque, assim, no meu estágio eu também não tive nenhuma dificuldade. Aliás, no meu estágio eu tinha uma dificuldade. Mas aí, porque era uma questão minha e eu reconheço isso plenamente. Porque a empresa me deu todas as condições. Eu estagiava numa empresa de comunicação, numa agência. Na época, tinha uma porta de banheiro que era de girar. Maçaneta de girar, cara, pra mim não tem jeito. Eu não consigo abrir. E toda vez eu ficava trancada no banheiro. E era engraçado, assim, tipo, eu ria comigo mesma. Eu ficava, cara, e aí, o que eu faço? E eu não tinha coragem de chegar pra minha chefia e falar, tem como trocar, tal, não sei o quê. Eu ficava com muita vergonha. Eu pensava, não, eu acabei de entrar, eles não vão querer. Olha que loucura, era só uma maçaneta hoje pensando, sabe? Eles não vão querer trocar, ou não vão me achar proativa, não vão me achar uma pessoa independente e tal, né? Aí a minha chefe percebeu e trocou sem que eu falasse nada. Aí eu fiquei, cara, massa. E quando eu entrei na outra empresa na qual eu trabalho hoje, eles ouviram falar sobre mim, sobre o trabalho que eu já fazia, eu dava algumas palestras, desde o início na faculdade eu sempre busquei ser muito ativa no sentido de fazer networking. Então eu tava sempre conversando com as pessoas, eu tava sempre em contato com pessoas já formadas, em contato com pessoas que poderiam, de repente, me dar uma oportunidade. Não é sobre ser puxa-saco, gente. Às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, que é achar que se você fizer contato com outra pessoa, se você buscar conhecimento, se você se colocar à disposição, você vai estar sendo puxa-saco. Não, é fazer contato. O mercado de trabalho é isso. Network. Então, desde o começo, eu sempre buscava muito fazer isso. Então, ouviram falar sobre mim e me chamaram para integrar o time de comunicação. E aí, entrei como assistente, porque não dava para eu ser jornalista, eu ainda não era formada. E assim que eu me formei, né, passei a atuar como jornalista. E esse processo de entrada, para mim, foi muito tranquilo. Eu tive a experiência maravilhosa, que pra mim é o ideal, de eu chegar, sentar na frente do gestor de RH e ele falar, tá bom, o que a gente pode fazer em acessibilidade por você? A gente não tem uma empresa ideal, talvez a gente não consiga fazer tudo, até porque a gente não sabe do que a gente precisa, do que você precisa, isso leva investimento, mas estamos à disposição de tentar tornar a empresa o mais acessível possível para que você se sinta confortável. Cara, que massa. Fui lá, olhei, a primeira coisa que eu falei, como que é a maçaneta? A primeira preocupação é a maçaneta do banheiro. Pelo amor de Deus! Foi tudo muito tranquilo. Teve até uma coisa muito engraçada, porque no início, assim, por exemplo,
Não sei se aqui tá pegando até aqui. Mas eu digitava e a minha mesa era aqui, assim. Aí eu digitava assim. Aí quando eu vi, eu tava assim. Porque eu uso esse braço aqui pra digitar. Eu digito bem rápido, sou ótima digitadora, modéstia à parte. E aí eu ficava assim, né? E era uma coisa, sabe que você ainda não se tocou? E aí os meus colegas do setor, eles... Sara, você tá meio torta, né? Você não quer botar alguma coisa aí? E aí a gente foi lá, falou com o arquiteto da empresa. Ele fez um utensíliozinho de madeira. Cara, uma coisa super barata, uma iniciativa, tipo, uma coisa besta. Que resolveu a minha vida. Porque daí eu passei a parar de ter dor nas costas. No início, eu lembro que os meus colegas, eles ficavam meio apreensivos. Eu ia pegar alguma coisa, eles, não, peraí, eu pego pra você. Eu ia fazer alguma coisa, não, peraí. Eles tinham todo esse cuidado e com o tempo, com intimidade, com convivência, a gente foi aprendendo juntos a ter uma convivência harmoniosa, eles entenderem que não era sempre que eu precisava de ajuda, aos meus gestores entenderem que eu podia pegar as coisas e fazer sozinha e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que em momento nenhum eu fui subestimada. E nem superestimada também. Não era aquela pessoa que fazia o mínimo e todo mundo aplaudia. Nossa, que linda, ai, que superação. Não, eu era só mais uma funcionária, sou só mais uma funcionária. É cobrada do mesmo jeito, Exatamente. É exigida do mesmo jeito. Exatamente. Levo o branco igual, tenho os mesmos direitos, tenho os mesmos deveres, sou elogiada quando faço algo bacana. E é isso. E desde então tenho estado lá, fui promovida 2 vezes... E é muito legal, assim, eu gosto muito, eu falo que eu sou uma empreendedora que amo CLT, porque eu gosto ali dos meus direitos trabalhistas, não vou negar, mas eu gosto também de estar numa empresa em que eu tenho autonomia de contribuir, de sugerir, de pensar alguma coisa nova que eu vi outra empresa fazendo e falar, cara, vamos adaptar, vamos fazer, e de ter as minhas ideias ouvidas. Sabe? Isso, pra mim, é uma coisa muito importante. Talvez uma coisa muito mais importante até do que a questão do capital financeiro. É eu poder contribuir e sentir que eu tô contribuindo, ver os projetos acontecendo e ver o meu dedinho ali, ver alguma coisa que eu sugeri, sabe? Ver o meu portfólio crescendo. Legal. E você falou de palestra? Conta essa história. Então, desde os meus 17 anos, eu dou palestra sobre inclusão. Para escolas, para empresas, para instituições, já palestrei para a ONU, foi muito legal. E eu vejo que a gente tem essa necessidade de, como eu falei no começo, falar sobre isso de maneira fácil, de maneira tranquila, de maneira que as pessoas se sintam à vontade para perguntar, que as pessoas se sintam à vontade para fazer uma conversa gostosa e não ser um debate e tal. Então, eu pensei, vamos fazer alguma coisa com isso, vamos fazer alguma coisa sobre isso, e principalmente para o público mais jovem, para o público de jovens, para o público de adolescentes, que é tão antenado, que é tão curioso para aprender mais. Eu comecei a ser chamada para palestrar em escolas, posteriormente em empresas, e eu fui fazendo, fui indo, e a coisa cresceu. E é muito legal, assim, Palestrou pra ONU. Palestrei pra ONU. Meu Deus. Que loucura, né? Fantástico. Muito legal. Participei do Teleton em 2020, na época da pandemia. E foi um trabalho que foi naturalmente crescendo, né? Uma pessoa ouvia e contava pra outra, que, eu vou chamar ela aqui, aí chamava. E tem sido muito bacana, assim. Eu, particularmente, eu amo palestrar. Eu amo falar, né? Você vê. Não, fantástico. E eu acho que, não sei, você vai dizer isso, mas as redes sociais impulsionaram isso, né? Muito, muito. Eu falo que as redes sociais, elas dão visibilidade, né? Foram o meu gatilho impulsionador, assim, porque, uma menininha de 17, 18 anos, que não veio de uma família conhecida, que no começo não era muito extrovertida, que era muito tímida, chegar até onde chegou, sem as redes sociais, eu não acho que eu teria chegado. Entendi. E você também faz propagandas, né? Sim. Campanhas publicitárias e tudo mais, né? E tem uma história da Disney aí também? Tem. Tem, meu Deus, foi muito doido isso. Foi outro delírio coletivo. Em 2022, eu fui chamada para participar de um projeto da Disney, que era sobre contando histórias
de pessoas que tinham alguma identificação com algum personagem da Disney. Uhum. E eu sempre me identifiquei muito com o Nemo. Eu falava assim, as meninas da minha idade se identificavam com as princesas, eu me identificava com o peixinho. Porque ele tem uma nadadeira grande, uma nadadeira pequena, porque ele era muito curioso, porque ele cruzou os 7 mares, se perdeu, fez burrada. Corajoso, né? Corajoso. Super, super, super teimoso. E eu pensava, cara, sou eu. E as pessoas faziam esse comentário, até de maneira carinhosa, assim, de que, você parece o Nemo, sua história parece a história do Nemo, tá, não sei o quê, tem a nadadeira da sorte. E de vez em quando eu falava sobre isso no Instagram, de maneira despretensiosa, né? E aí a Disney entrou em contato comigo, achei que era golpe, falei, claro que não, a Disney querendo... Não, e era mesmo a Disney querendo me chamar pra fazer um comercial pra eles. Então, a gente viajou para São Paulo, gravou, fizemos o lançamento do comercial no programa do Altas Horas, conversei com o Serginho Groisman, aquela coisa de louco, assim, realização de um sonho. Dei entrevista pra Forbes na época, pra vários veículos que era assim, cara, o veículo que era meu sonho um dia pisar e de repente eu tava dando entrevista sendo capa, sabe? Coisa de doido, assim, não tem explicação. Só eu tenho uma fé muito grande, assim, eu acho que em alguns lugares são meu trabalho mesmo, legal, mas em muitos lugares Deus me coloca, porque não tem explicação. E foi uma oportunidade maravilhosa, não só pra mim, muito além da questão do cachê que eu recebi, do quanto aquilo me impulsionou, mas foi uma oportunidade para que outras pessoas com deficiência também tivessem, né, essa identificação, também que vissem uma pessoa que tem uma deficiência e se sente muito bem com o seu corpo e tem, autoestima em dia ali, tudo legal, e pense, também posso ter isso. Então, eu acho que esse é o maior triunfo de todos, assim. Não é sobre dinheiro, não é sobre aparecer nos lugares, é sobre o meu propósito de vida e cumprir o meu propósito de vida. Acho que isso é fantástico, né? Você ter um propósito, entender ele. Sim. E aceitar o desafio, né? Exatamente. Isso é fantástico, fantástico. Sara, conta pra mim, ou melhor, fala para nossa audiência, que conselho você daria de vida para essas pessoas que hoje são portadores de deficiência, que muitas vezes têm uma ideia na cabeça para poder se desenvolver? Você tinha falado antes também que acho que a gente estava naquela conversa que a gente estava no comecinho aqui, Sim. né? Você falou assim que uma das portas para as pessoas que são portadores de deficiência, né? Para além da questão de cotas, enfim, sim, mas é empreender, né? Sim. O que você fala para essas pessoas? Se planejem, estudem, se preparem, mas sobretudo se planejem, porque às vezes a gente acha que o empreendedorismo é só você ter uma ideia e ir lá e colocar em prática. Mas para que aquela ideia dure, para que aquela ideia chegue em outras pessoas, para que aquela ideia dê o resultado que você espera que ela dê, se planeje. Muitas das vezes, e isso eu digo para pessoas com deficiência que querem empreender e para pessoas sem deficiência também. Muitas das vezes a gente é tão apaixonado pelo pico da montanha, pelo nosso objetivo, e a gente não tem paciência para aguentar o processo. A gente não tem paciência para passar por tudo que precisa passar até chegar lá. A vida não é feita de pico de montanhas. A vida é feita de subidas, de processos. Então, assim, seja apaixonado pelo seu objetivo, porque é o nosso objetivo que dá força pra gente lutar, que dá motivação pra gente lutar. Mas, sobretudo, se encante pelo processo. Se encante por tudo que você aprende no processo. Se planeje pro processo, se prepare pra isso. Porque eu acho que a gente nunca viu tanto as pessoas começando as coisas e não terminando. As pessoas começando as coisas, vendo que é mais difícil do que elas imaginavam que seria e parando. Mas se for assim, a gente nunca vai ter nada na nossa vida, a gente nunca vai ter nenhuma conquista, a gente nunca vai conseguir nada do que a gente almeja. Então, seja apaixonado sim pelo pico da montanha. A gente precisa de pessoas com paixão, com racionalidade, mas com paixão também, porque, a vida já é muito chata. Vamos ser apaixonados, vamos curtir, vamos ter apreço pelas coisas. Mas também aproveite o caminho para chegar até lá. E eu acho que sabia que esse é o grande... Eu tenho descoberto hoje, assim, que esse é o
o grande trunfo do empreendedorismo. Porque eu me vi uma pessoa que eu comecei a empreender muito cedo, eu comecei a dar palestra com 17 anos. Mas eu começava muitas coisas e não terminava. Uma hora eu queria, não, vou vender roupa. Ai, legal, vou vender roupa e tal. Aí eu fazia, concebia a ideia e no meio do caminho, já não sei se eu quero mais, desanimei, difícil. Desistia, mudava de ideia. Exatamente, mudava de ideia. Aí eu, não, agora eu vou fazer outra coisa. No meio do caminho desistia, mudava de ideia, até que eu me dei um chacoalhão e falei, peraí, filha, tá faltando constância aí pra você, né? Tá faltando você deixar de ser mimadinha, pegar suas ideias e levar até o final. Eu chamo isso de raiz, né? Falta raiz, né? Eu tava sendo muito Nutella. E aí foi quando eu peguei essa ideia do influenciamento digital, peguei essa ideia da agência de gerenciamento de mídias sociais e falei, não, vou levar até o final. O mês que eu não tiver cliente nenhum, eu vou buscar ter mais cliente, vou prospectar, vou fazer parceria, vou falar com as pessoas, vou bater nas portas e oferecer meu serviço. A gente precisa parar de ter vergonha de oferecer o nosso serviço, principalmente se o nosso serviço é de qualidade. Se você tem tanta vergonha assim de oferecer o seu serviço, será que você está oferecendo o melhor que você pode? Então, parei de ter essa vergonha e desde então tenho colhido frutos que eu nem imaginava que eu podia colher. Né? Então, é isso. Se encante pelo resultado, mas se encante pelo processo também. Aproveite a viagem. Aproveite a viagem. Legal, legal. Bom, a gente está caminhando para o nosso fim. Não, a gente sempre faz esse bate-papo em torno de uma hora e pouquinho, né? Também para não ficar muito longo. Para não se estender muito. E para dar oportunidade para a gente conversar no outro momento. Exatamente. De outras coisas que a gente não falou aqui, né? Então, muito obrigado para você ter aceitado o convite, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. O papo foi fantástico. Foi maravilhoso. Foi fantástico. A gente vê você falando com brilho no olhar, né? De tudo aquilo que você realmente acredita, né? Não é uma coisa superficial, uma coisa montada, não. Você realmente acredita nessas conquistas, nessas pautas, em todo esse processo, né? E que legal que você está aproveitando a viagem, né? Temos que aproveitar a viagem. Tá? Muito obrigado, Sara, por você ter vindo. Eu que agradeço, foi Valeu incrível, mesmo. muito obrigada e muito sucesso para nós dois em 2024. Amém. 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 Pessoal, a gente fica por aqui com o nosso ContileCast. Até o próximo episódio. Até mais!